Nós estamos chegando com mais uma edição de Motores na TV, programa automotivo, veiculado aqui pela Vale TV para a região Vale dos Sinos. Isso compreende Campo Bom, Sapiranga, Novo Hamburgo, Estância Velha e outras cidades, como São Leopoldo, por exemplo. Nossa programação também chega via internet. O meio eletrônico que nós temos aí para todo o Brasil, as novidades, os lançamentos, as curiosidades, tudo aquilo que envolve o mundo fantástico do automóvel, como bem disse o grande colega Paulo Rodrigues, mas seja o segmento de caminhões, transporte de passageiros, motocicleta, tem também o off-road, afinal, a Troller acaba de lançar um modelo, o T4 Trail, com alguns ingredientes mais adaptados para o fora de estrada. Mas nós falamos também de mercado brasileiro que está com um leve crescimento e com surpresa, lançamento para muito breve, ainda no mês de julho, o Sandero 2020 tem suas primeiras fotos reveladas. Nós vamos falar de outra curiosidade que acaba de chegar, já está em todas as revendas Fiat do país, é a geração 2020 da picape Toro, inclusive com uma versão S-Design. S, Shadow, sombra, vem com detalhes enegrecidos que dão ali um requinte um pouco mais, as rodas escurecidas a este modelo da marca italiana. Mas a nossa programação resgata o passado, 5 de julho de 1979, quando a Fiat lançou o primeiro modelo a álcool. Meu Deus do céu! Quem não lembra, tem mais idade, vão recordar, da dificuldade de fazer um veículo movido pelo combustível natural, etanol. Mas com isso o Brasil ganhou muito em tecnologia. Nós vamos mostrar para vocês. Da mesma forma que o futuro se aproximando, EQC 400, o modelo que a Mercedes-Benz trará no próximo ano, com 408 cavalos de potência, 450 quilômetros possíveis de autonomia, um percurso como ir à praia e voltar sem precisar reabastecer. Esse carro de luxo estará aqui em Motores na TV nessa programação, onde nós também mostraremos os modelos mais feios que nós vimos na vida. E feito pela BMW, não é possível. Tudo isso vocês vão ver em Motores na TV, que começa agora. E a gente abre falando então do mercado nacional, que teve uma leve recuperação no mês de junho, com um crescimento na faixa aí de 10, 14%, conforme o segmento, em que o campeão segue o gaúcho, fabricado em Gravataí, Chevrolet Onix. Esse é o líder de venda há mais de 3 anos, com 15.792 unidades. Onix segue vitorioso na frente do HB20, teve 7.697 unidades comercializadas. O modelo da Hyundai ganhou por pouco mais de 20 unidades do Ford Ka, que teve 7.671. Surpresa chega com o Fiat através do Argo, que passou das 7.000 unidades vendidas em junho. E nós tivemos também a Volkswagen com o Gol chegando em 6.199 unidades comercializadas no mês de junho, colocando esse modelo tradicional, que já foi muitos anos líder aqui no país em comercialização, na 5ª colocação. É bem verdade que o Renault Kwid fica lá com 5.996 unidades comercializadas, que deixam ele na 6ª posição, ainda na frente do Renegade, do Prisma e do Corolla. Mas nós vamos falar de algo que está nas revendas Fiat há uma semana. A geração 2020 da Toro vem com pouquíssimos detalhes de renovação, porque é um sucesso de vendas e a marca não mexe tanto assim. Bumpers são detalhes nos para-choques, uma nova central multimídia nessa nova geração da picape Toro.
E já que falamos na picape da Fiat, vamos falar do que é essa versão S-Design que apareceu aí no chart, que indica um modelo diferenciado por pequenos detalhes de acabamento. Faixas escurecidas, S é de shadow, sombra. E veio já no Fiat 500, lá na Europa, e outros modelos com 124, o que indica é uma personalização de própria fábrica, que aqui custando na faixa de R$5.000, o cliente recebe rodas escurecidas, detalhes, uma coloração negra, mas principalmente faixas adesivas que transformam o visual da picape Toro nessa chamada versão S-Design, como nós dissemos, já está nas revendas Fiat todo o Brasil. Agora eu vou falar para o pessoal que tem mais idade. Não odiavam tentar ligar seu carrinho movido a álcool a partir de 5 de julho de 1979, quando a montadora mineira introduziu o Fiatzinho 147. E eles acharam uma dessa primeira unidade intacta, funcionando. É um passado tão distante das tecnologias de hoje, que aboliram o tanquinho, aquele que se tinha que colocar gasolina para se misturar ao álcool, ao etanol, para facilitar a partida. Hoje o sistema pré-aquece, tudo funciona, o sistema de injeção é muito melhor calibrado para vaporizar o combustível natural. Mas a Fiat fez um belo resgate dessas tecnologias do etanol que ultrapassaram as barreiras do nosso país, se tornaram uma referência mundial em multicombustíveis. Dentro da Fiat, em especial esse carro, tem um símbolo muito grande, e a Fiat foi a primeira montadora a lançar um veículo a álcool de série no mundo. Ligava a chave, puxava o afogador, apertava o acelerador 2, 3 vezes. A crise do petróleo, né, favoreceu também de uma forma bastante inusitada, né, que todas as montadoras se unissem para conseguir atender a necessidade do governo de desenvolver um veículo a álcool em função do cenário. Injetava gasolina e a injeção de gasolina era manual, era você que controlava. Se você injetasse pouco, ele não partia, se injetasse muito, afogava. Eu tive que buscar dentro da empresa, dentro da Fiat, funcionários que trabalharam nessa época, quando eles fizeram um percurso praticamente de norte a sul no Brasil. Inclusive colocando cachaça dentro do tanque de combustível para poder sair, né, de uma determinada situação crítica. Dava a partida, rezava um pouquinho, pegou, legal. Se não pegou, repete a operação. Foi tudo feito em laboratório, foi tudo feito experimentalmente, a partir de um know-how instalado dentro da engenharia do Brasil. Há 40 anos atrás, você passar por todo esse processo para poder dar a partida no carro, em algum momento alguém levantou e falou, gente, vamos apostar no etanol e vamos fazer o primeiro carro do mundo seriado movido a etanol. A importância do carro a álcool para o Brasil é enorme, ou seja, muito maior do que a gente pensa. Pela evolução que ela permitiu, os engenheiros brasileiros, todos que trabalharam com álcool, todas as tecnologias que nós desenvolvemos, quantos dinamômetros trabalharam com isso, e todas as pesquisas e estudos que são feitos até hoje no carro a álcool. A gente fala hoje tanto, né, da conectividade do carro conectado, né? Tem que fazer dupla de embreagem para reduzir, tem que puxar o afogador para dar partida, tem que injetar gasolina. Você tem que estar conectado com aquela máquina. Isso sim era conectividade, né? Chega um colega nosso e fala assim, Dilcer, você que gosta tanto de carro antigo, a gente descobriu um carro do Ministério da Fazenda e esse carro trabalhou lá e me parece que esse carro rodou não sei quantos mil quilômetros. Eles mandaram foto do carro, a hora que eu olhei aquilo, falei, onde é que está esse carro? E aí tomamos um avião, fomos lá olhar o carro e aí abrindo a porta do carro assim, me deparo com uma placa dizendo que se tratava do primeiro carro movido a álcool
do Brasil e que logo depois da sua contribuição de trabalho ele teria que ser levado ao museu, e aquilo foi criando um sentimento, e aí a gente foi atrás da história, porque ele estava em ótimas condições, ele não tinha sido reformado, era um carro de trabalho do Ministério, e aí a gente trouxe ele para cá, e aí todos ficaram doidos, né? Isso já marcou, desde aquele momento, isso ainda no final dos anos 70, o que seria, no meu ponto de vista, o maior pilar da Fiat, que é a inovação. A FCA sempre considera e vai considerar o etanol na sua linha estratégica como um dos pilares importantes. Ele tem uma contribuição como país fundamental, enquanto outras regiões do planeta, como eu disse, estão sofrendo com a necessidade de introdução de uma tecnologia muito mais cara que a eletrificação, sem ter uma garantia efetiva de redução da emissão de CO2 no ciclo total da cadeia de produção de energia elétrica. Então, o etanol cumpre esse papel e o Brasil tem que fazer uso dessa pérola que ele tem na mão da melhor maneira possível, porque ela é bastante efetiva do ponto de vista de redução de CO2. Bom, o setor mencionado, é claro, né? Porque é uma oportunidade que a gente está tendo de demonstrar e relembrar aqui os momentos que a gente passou com todo o trabalho que nós fizemos e que o carro está correspondendo, ou seja, como ele correspondia na época, continua correspondendo hoje. Nós temos aí muitos anos pela frente com essa aplicação de álcool aí no Brasil, né, e quiçá no mundo, né? E foi uma felicidade tremenda quando eu encontrei esse carro depois de tanto tempo, depois de tantos anos prestando serviço, e ele estava lá. Parece que ele estava lá aguardando a gente trazer ele de volta aqui para casa. Vamos largar um pouco a Fiat, vamos para o off-road, vamos fora de estrada. E Troller é um sonho. Claro, aquele modelo, motor 3.2, 200 cavalos, ele vem sempre apto a enfrentar qualquer barreira, especialmente as citadinas. Deu alagamento, deu enxurrada na cidade, os troleiros saem para desfilar o seu potencial off-road, para resgatar carros encalhados, por exemplo. E quem ainda pode usar no final de semana, tem agora uma versão trail ainda mais adequada para aventuras fora do asfalto. Claro, ela vem com para-choques mais comedidos, menores, que permite ultrapassagens mais fáceis de obstáculos, mas ela tem outros detalhes, como o snorkel é aquele tubo que garante que você possa atravessar trechos alagados sem que a água entre no sistema de injeção. Tem alargadores nos paralamas, as proteções ficam embaixo do carro, tanto na dianteira e na traseira, protegendo um pouco mais esse Troller T4 Trail, que acaba de desembarcar também, de chegar nas concessionárias, nas poucas que tem dessa marca de Horizonte no Ceará, na faixa dos 145 mil. Mas não pensem que o carro elétrico que a Mercedes-Benz vai trazer no próximo ano vai custar menos que isso. E que esse 400 é um esportivo, um luxuoso, não faz diferença. Sendo Mercedes, já é uma nobreza de qualidade no acabamento, no design, e tem uma motorização muito forte. 408 cavalos, o que permite um desempenho assim como se fosse um carro esportivo. Arranca muito fácil. Mas tem também já uma autonomia que permite ir à praia e voltar sem reabastecimento, entre 400 e 450 quilômetros sem reabastecer. E aí vem aquele dilema, né? Ou você tem um carregador normal, que leva 7 horas e meia, que isso funciona à noite, ou tem aquele super rápido, que dá 80% de cargas em 3 horas de duração. Em todo caso, a Mercedes já garantiu. EQC 400 é o modelo que chega em 2020.
E a gente procura sempre, na rede mundial dos computadores, artigos interessantes, novidades, curiosidades. Nem sempre são aqueles carros de sonho que a gente gostaria de mostrar para vocês, especialmente vindo da marca bávara BMW. Eles têm um evento, Garmisch-Partenkirchen, lá na Alemanha, em que as motocicletas, né, os veículos de duas rodas, são o chamariz. Eles adaptaram uma X7, transformaram o modelo para picape. Jesus amado, o carro mais feio que eu vi nos últimos 25 anos de existência. Olha, ele briga feio com aquela Aztek, que a gente teve só 6 meses, 8 meses de vida nos Estados Unidos. Picape BMW X7. Para a parte final do nosso programa, nós deixamos algo que a gente precisa, não é resgatar, é impulsionar, é apoiar. A gurizada da Universidade Fevale está indo para o Paraná, mais precisamente para a fábrica da Renault São José dos Pinhais, para fazer as modificações que eles criaram virtualmente no seu projeto Orne2Easy. E aí é o Matheus, o Jonathan, o Felipe, o Marcos e o Nicolas que estão território paranaense para fazer efetivamente um modelo em escala natural desse projeto que venceu outros 337 projetos vindo de 21 estados brasileiros, Renault Experience 2019. E esse produto que eles estão agora tornando real é que vai levá-los para a França em outubro. Vamos mostrar um pouquinho do que foi a conversa que nós tivemos aqui no Estação Hamburgo, juntamente com o Rodrigo Stephen, onde nós entrevistamos 4 grandes estudantes e mestrandos aqui da Universidade Fevale. O nosso projeto começou no dia
26 de fevereiro desse ano, eu recebi uma ligação, era meio-dia, do professor que é meu orientador no mestrado, que eu já participo com ele de outros projetos de pesquisa dentro da Fevale. Ele me perguntando, não quer participar de um projeto da Renault, de um desafio, vocês vão ter que projetar um carro elétrico e a gente já está com um projeto de pesquisa na Fevale de um carro elétrico, então vai se encaixar nisso daí. E aceitei sim, não tem problema. E ele disse, então vou te passar teu número para um outro professor, ele vai te colocar num grupo do WhatsApp, então, para te informar melhor sobre isso. Tudo bem. E aí, no dia 27 de fevereiro, me adicionaram nesse grupo, eu estava ali, daí eu já participo com o Nicolas e o Jonathan dos projetos de pesquisa dentro da Fevale, eles também estavam nesse mesmo grupo, a gente começou a conversar, e aí um professor que estava no grupo, que me adicionou nesse grupo, eu perguntei para ele, como que vai funcionar essa inscrição no projeto, a Fevale vai inscrever? Não, vocês têm que se inscrever lá nesse link aqui que eu vou passar para vocês. E aí eu entrei no link e a gente começou a olhar o regulamento e tudo, e aí a gente foi descobrir que as inscrições eram até o dia 1º de março. Isso aí, então, que dia era? Já era dia 28 de fevereiro. Então você tinha... Um dia, 24 horas. E aí a gente descobriu que não era uma simples inscrição de colocar nome, endereço e universidade, não. A gente já precisava de um projeto pronto. E os outros 2 participantes do grupo, que a equipe era de 5, né, 5 alunos, os outros 2 a gente não conhecia. Nem eu, nem o Nicolas, nem o Jonathan. A gente nunca tinha ouvido falar deles. E da galera inteira, eu acho que não caiu a ficha ainda da grandeza desse projeto. Aonde ele vai alavancar a gente, né? E até uma coisa que tu havia comentado, Igor, que eu fiquei pensando aqui, a gente desenvolveu um carro elétrico, daí a gente viu que ele já existia e não precisava ter desenvolvido, daí a gente tinha que fazer uma alteração. E, né, durante essas 11 semanas da fase da pré-aceleração, toda vez a gente acabava errando realmente em alguma coisa e tinha que se reinventar, né? A gente fazia as coisas e quando via metade delas estavam erradas, daí a gente tinha que refazer tudo, apresentar, feito novamente. E foi até comentado, não recordo exatamente quem falou, mas disseram que o nosso grupo era um grupo resiliente, né? Exato. Que conseguia trabalhar com todos os erros, todas as imperfeições, as pedras no caminho, mas de uma forma ou de outra acabava se sobressaindo. Então, tu me questiona a questão se a gente está pronto para ir para a França ou não. A gente não estava pronto para fazer o projeto, e de um dia para o outro a gente ficou. Então, acredito que vai ser um pouco mais longe, mas a gente vai dar um jeito também. Como a gente teve um tempo muito curto de inscrição, os professores nos juntaram de um dia para o outro para a gente se inscrever e dar o nome, bolar a ideia e desenhar um carro. Basicamente, a gente não teve muito tempo de discutir o nome. Então, o Felipe, o Lipe, que é o designer que não veio, ele bolou o nome porque ele se inspirou no animal ornitorrinco. Eu achei fantástico. Porque achei um nome moderno, arrojado, Igor. Disse assim, puxa, mas como esses caras conseguiram criar umas coisas assim tão disruptivas do início ao fim, né? Não, exatamente. Veio da corruptela de ornitorrinco. Ornitorrinco, por ser é um bicho que se adapta, ele é histórico, ele é um símbolo de adaptação. Sim, parece um dinossauro. Mas parece um pato, mas não é pato. Não é pato. Não. Tem nadadeiras, tem bico. Mamífero. É um mamífero. Mamífero pode ser um castor, alguma coisa assim. E que só existe lá no lado do mundo, né? Maravilhoso, adorei esse nome. O desafio Twizy era criar justamente dentro dos moldes de uma startup, né? Tanto que teve a parte de mercado, que nós tivemos que construir todo o modelo de negócio, o payback, tivemos que construir todo o mercado dele, por isso que nós incluímos o car sharing, né? Que só fazer uma modificação não teria como justificar um mercado. Teria apelo. Não teria o apelo. Relevância. Justificativa, E aí, Entendi. por isso que nós tivemos que fazer o car sharing. Então, com o car sharing nós atendemos já o outro desafio, que era de mobilidade. E por ser uma adaptação para PCD, como foi uma modificação para PCD, o nosso projeto atendeu as 3 categorias do desafio. Então, eu acho que isso aí contou bastante também para nossa classificação, né? Claro. Tu tá pronto para ir para a França?
Dá um friozinho na barriga? Dá. Já caiu a ficha que tu vai estar lá. Não caiu a ficha, nós não tivemos tempo nem de pensar nisso ainda. O projeto ainda está rolando, nós temos que terminar ele. Dá pra fazer ainda, né? Tem que terminar o projeto Testar ele virtual agora para poder ir 30 dias lá para construir ele. Então, o sufoco ainda está pegando. Mas vocês têm certeza que vai dar? Sim, vai funcionar. Vocês têm essa convicção? Sim. Essa convicção... Fui eu que projetei. É isso, né, Igor? É isso. A essência é essa. Ninguém vai tirar essa experiência... E assim encerramos mais uma edição de Motores na TV, agradecemos a audiência, relembrando, né, esse material, como outros de 2019, 2018, estão arquivados no YouTube da Vale TV, e temos também o nosso YouTube, que é o Motores na TV Marcos Copete, mesmo nome que usamos no Facebook, e lá adiantamos algumas matérias. E, por exemplo, a gente já pode lembrar que no final do mês nós vamos andar com o Sandero 2020. E a gente gostaria de contar isso para via Facebook. Mas isso tudo é para as próximas edições. Por enquanto, a gente deixa até breve no fantástico mundo do automóvel.